Oi, gente, eu sou a Giovana Eu sou a Eduarda e nós somos estudantes de Relações Internacionais. e hoje nós estamos aqui para mais uma Aqui Fala. Hoje nós trazemos um assunto muito interessante para nós debatermos, que é sobre o pedido da ONU para o fim das sanções econômicas dos Estados Unidos contra Cuba. Para quem não sabe, a ONU vem tentando interferir sobre essas sanções há muito tempo, desde 1992. E nesse ano teve uma nova votação sobre isso, onde 187 países votaram a favor do fim das sanções, mas Estados Unidos e Israel votaram contra. E para vocês terem ideia de como essa sanção influencia economicamente Cuba, eu vou pegar uma frase aqui do ministro de Relações Exteriores, Bruno Rodrigues, ministro de Relações Exteriores de Cuba, tá? Bruno Rodrigues, que ele disse num discurso a seguinte frase: "O bloqueio contra Cuba é uma guerra econômica, financeira e comercial, que se qualifica como um genocídio." Essa frase que a Duda trouxe, reforça o questionamento para o nosso debate, que é de, afinal, será que essas sanções econômicas elas realmente funcionam dentro dessa economia global e interdependente que nós vivemos atualmente? Antes de discutir sobre isso, a gente vai mostrar um pouquinho dos produtos que a gente vai usar hoje. Bom, eu vou começar mostrando então um pouco da minha preparação de pele. Antes de iniciar o vídeo, como eu tenho um pouquinho de dificuldade de me maquiar com um espelho pequeno, eu já preparei minha pele com esse primer aqui da Tracta, que ele dá um glow. Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho, ó. Ó, ele dá um glow, Gente, ele dá uma lindo, bronzeada. sério. E já dá uma bronzeada. Eu misturo ele com esse hidratante aqui que eu trouxe em sachê, porque o pote é muito grande. Mas eu misturo ele com o hidratante da CeraVe, mas enfim, pode ser qualquer hidratante facial. E, enfim, aí eu passo antes da base. Depois eu venho aqui com a base, eu uso essa aqui da Nina Secrets, que ela é bem mais glow também, ela é uma base mais hidratante, que é a Hydra Glow. Depois eu venho com os corretivos, eu uso esses dois aqui. Esse aqui daqui com um pouquinho mais claro pra iluminar, e esse aqui da Oceane, que é do meu tom normal. Na verdade, ele é um pouquinho mais alaranjado, mas ele é muito bom. Você gosta, amiga? Todo mundo fala desse corretivo. Meu, ele é muito bom, ele é super hidratante também, né? Eu curto essa pegada mais hidratante, que eu acho que minha pele se adapta melhor. E ele não acumula nas linhas, ele é assim, eu gosto bastante, sabe? Pra mim ele funciona super e ele tem um ótimo custo-benefício. Assim, pra bronzear, né, e pra dar uma contornada, eu uso esse aqui, esse bronzer em stick da Rare Beauty, que é a minha cor é no Always Sunny. Eu acho que ele dá uma bronzeada mais do que uma contornada, né, porque ele tem um tom mais quente. De blush, eu uso esse aqui em bastão da Oceane com a Marisage. Ele é muito bom também, ele é infinito, ele dura muito. Nossa, eu tenho a sensação de que todo produto em chique dura assim, pra sempre. Sim, eles duram muito, né? Isso é bom, né? Sim. Que tem um ótimo custo-benefício esse aqui da Oceane também. E eu uso esse aqui em pó também da Oceane, que ele é mais glow, que é o Rose Gold, que é o Glossy Blush, a cor Rose Gold. Ele é muito bom também. Pra selar, eu uso esse pó translúcido aqui da Elf. E pra iluminar, eu uso esse iluminador aqui da Oceane também com a Marisage, que é o Just Glow na cor Bouquet. Ele é maravilhoso. Gente, eu já uso o completo oposto normalmente de maquiagem da Gi, porque a minha pele é um pouco mais oleosa, então eu não gosto tanto de coisa glow e tudo mais. Então normalmente eu começo com esse BT Detox da Bruna Tavares. Aí eu venho com a base da Vizela, que a minha cor é 02. Contorno, eu uso esse da Tracta, que ele é perfeito, eu amo esse contorno. Corretivo, eu gosto desse da Candice Berenice. Eu só não gosto muito da embalagem dele, porque ele é um pouco difícil de pegar o produto, assim, sabe? É melhor quando é igual o da Gia, assim, que é... eu não sei o nome, é tipo canetinha, vai. Aí de pó, eu uso esse da Melu, na cor 01, e eu prefiro pó com cor, dá pra ver, né? Que ele não é translúcido igual o da Gi. Aí blush e iluminador, eu sou um pouquinho viciada, então eu uso vários, eu faço uma mistureba, mas eu gosto todos em pó. Ó, eu uso esses dois blushes, que é da paleta da Bruna Tavares, da Minnie, ó, e esses dois iluminadores também. Aí os outros dois, esse é o blush, que é o California em miniatura, e gente, olha que gracinha. Ele vem num pincel. Ai, olha também, fofo. é muito gracinha, né? E as embalagens da Benefit, elas são lindas, sério. E esse iluminador também, que é da Benefit, que também vem o pincelzinho super fofo. Voltando ao debate que a Gi deixou, né? Eu, sinceramente, eu tenho uma visão
que se conecta muito com a teoria realista das relações internacionais, porque eu não sei até que ponto as sanções econômicas, elas de fato influenciam tanto, tipo, no desenvolvimento da nação, sabe? Sim, eu concordo com você, Duda. Gente, quando a gente tá falando de teoria, a gente tá falando de teoria das relações internacionais, que são essas teorias, né, que tentam explicar alguns fenômenos e ajudam a entender, né, a enxergar um aspecto da realidade. Então é como se fossem lentes. Cada teórico ajuda, né, nessas teorias com o seu ponto de vista. Gente, pra quem não sabe, essas teorias, elas têm diversas bases. Então, assim, elas são compostas de acordo com a visão, né? Vai variar, esses elementos vão variar de acordo com a visão dos teóricos. Então, eles vão elaborar quem são os principais atores, como funciona o ambiente, quais são as regras de interações entre os estados, quais são os princípios, elaborar conceitos, e entre outras coisas. E as teorias, elas são fundamentais para que os especialistas eles façam previsões sobre o cenário global e também tomem decisões mais planejadas. Então, eles usam das teorias para enxergar o mundo, como a gente falou, como lentes, e também usa essas lentes para tomar ações e medidas perante o cenário global. Como a Duda enfim, a gente já continua a teoria, só para falar um pouquinho aqui da pele. Eu terminei já de passar a base, agora eu vou pro contorno. E voltando, né, para nossa discussão, os principais teóricos dessa teoria realista são o Edward Carr e o Hans Morgenthau. E eles trazem aí alguns pontos que são essenciais para essa teoria realista, como a anarquia internacional, o interesse nacional, a questão da segurança e da racionalidade. Então, antes da Duda continuar, né, com os pontos, só mostrar pra vocês que depois que eu terminei a pele, mesmo eu passando a base por cima, olha como ficou um glow. E eu acho que assim, além desse glow... Eu não sei se na câmera dá pra ver base, exatamente, eu acho mas que além do glow pessoalmente ser da fica base... lindo, 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 lindo. Então, eu acho que além da base já dar esse glow também, o primer ajuda demais. Ele fica um fundinho assim dourado, um fundinho bronzeado, que eu acho tudo de bom. Mas enfim, voltando pros realistas, a Duda vai continuar explicando um pouquinho melhor. Eu vou comentar só... Gente, eu tenho algumas técnicas de maquiagem que, assim, algumas eu tiro da minha cabeça, não sei porquê. Mas eu vi em algum vídeo do YouTube, inclusive, que as blogueiras passavam primeiro base na mão e o contorno na mão antes. E aí eu peguei essa mania, agora eu passo tudo na mão antes de passar no rosto. Mas enfim, já terminei de passar a base. E aí agora eu vou passar o contorno aqui um pouco na mão. E passa bem pouquinho mesmo assim, ó, gente. E aí eu vou vir com o pincel, que é esse aqui, pra contornar um pouco mais. Enfim, continuando sobre os realistas, eles acreditam que os principais atores e mais importantes são os estados. Então, assim, o centro para eles e quem vai decidir tudo, quem vai meio que regrar tudo, são os estados. E eles compreendem que o poder desses estados, eles vão depender de duas coisas: capacidade econômica e capacidade militar. Porque eles defendem, né, que essa capacidade econômica e militar é o que garante que o Estado vai ter uma influência no cenário internacional. Indo aí de acordo com o que a Duda falou, da capacidade militar, né, isso faz com que os estados, eles invistam cada vez mais em armamentos, né? Então, eles estão, né, investindo cada vez mais em se armar para se sentir seguros. E isso é contraditório, porque quanto mais esses países se armam, mais instigam, né, esse medo entre os estados de que uma guerra pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, uma guerra a nível mundial, e que eles talvez não estejam preparados. Não, isso é muito estranho, porque ao mesmo tempo que eles querem a segurança, todo mundo se sente inseguro. Então você fica Exatamente. Tá, então tá bom, né? Se vocês acham isso, então é isso. Você tá passando o que agora na pele, amiga? Eu tô terminando o contorno. Ah, tá. Eu tô no contorno também. Isso aqui é o que a Duda falou, né? Ela aplica na mão pra depois aplicar no rosto. Eu apliquei direto na pele mesmo. E tô esfumando agora. Esse contorno é super fácil, né? Esse bronzer que eu tô passando é super fácil de esfumar. Então. Aí, continuando, essa ideia que a Gi traz, né, que ela comentou sobre os armamentos e tudo mais, volta para a ideia de anarquia internacional que a gente tinha comentado. Então, assim, para os realistas, cada estado vai tomar uma atitude, uma ação, e eles vão ter que lidar com isso. Então, eles são responsáveis pelas próprias ações
E por conta disso, eles se tornam mais racionalistas, porque assim, como eles sabem que eles vão lidar com as consequências dessas ações, eles costumam calcular melhor, analisar melhor qual que é o cenário, quais são as medidas que eles devem tomar para que os objetivos deles sejam atingidos. Para os realistas, os estados sempre pensam em como atingir os próprios objetivos, mas ao mesmo tempo não sofrer sanções econômicas ou coisas do tipo. Seguindo essa lógica, né, e falando ainda sobre a questão das sanções da ONU, os realistas nas relações internacionais, eles tendem a ser um pouco mais céticos, né, em relação a essas sanções, inclusive. Então, de acordo com as sanções, né, com a teoria realista, os países, eles agem prioritariamente em busca de poder e segurança, o que significa que essas sanções, muitas vezes, elas são vistas como ineficazes para mudar os comportamentos, especialmente em países que consideram essas ações essenciais, né, as suas ações, suas medidas essenciais para a sobrevivência e para a sua segurança nacional. Então, esses realistas, geralmente, eles preferem medidas mais diretas e focadas no equilíbrio de poder. Então, medidas como alianças estratégicas ou o uso limitado da força em vez dessas sanções. Deixa eu falar um pouquinho da minha maquiagem. Gente, eu misturo esses dois, aí acho que dá pra ver no blush. Enfim, sim, eu amo o tom que fica com um rosado assim bem natural. E eu gosto de passar bastante no nariz. E às vezes eu passo um pouquinho no olho assim, pra dar um rosado. Mas ao mesmo tempo não ficar muito artificial. Normalmente eu faço só isso, assim, tipo, uma maquiagem do dia a dia. Porque eu sinto que fica bonito, natural e meio que leve, mas arrumadinho. E aí, assim, como a gente comentou, os realistas, eles não acham que as sanções funcionam muito. E se pensar da perspectiva deles, realmente não tem efetivamente um efeito. E assim, óbvio, as sanções, elas influenciam, como a gente pode ver na fala do Bruno Rodrigues. Deixa eu falar do Rodrigues. Bruno Rodrigues. Mas assim, dá pra perceber na fala dele que influenciou economicamente e comercialmente. Mas assim, até que ponto também brecou o real desenvolvimento de Cuba? Não, sabe, Cuba continua se desenvolvendo, tem o apoio de outros países. Então assim, é de se questionar as limitações dessas sanções. Exato, os realistas, eles tendem a focar muito mais na ideia de que o limite de força é bem mais efetivo do que essas sanções, né, em si. Que essas sanções acabam sendo só meio que superficiais, né? Sim. Elas não acabam atingindo os países de forma efetiva ou, até como a gente já comentou anteriormente, parando guerras. Sim. E outro exemplo disso, na verdade, é a Rússia em relação à guerra Rússia-Ucrânia, né? Que assim, a Rússia vem sofrendo diversas sanções de diversos países, então assim, tá um negócio muito grande e a Rússia não tem previsão de acabar com a guerra e não tem, assim, as sanções meio que eles estão, tipo, tá bom, a sanção tá acontecendo, mas a guerra vai continuar também acontecendo. Então, até que ponto as sanções realmente têm o poder de influenciar e acabar com um país e fazer com que ele deixe de ter certas ações ou passe a ter outras, né? Exato, às vezes a gente pode até acabar fazendo aquele paralelo, né, com a ideia do papel da ONU ou desses organismos internacionais que acabam tendo um papel mais secundário, assim, que acabam agindo meio que superficialmente. Então, para os realistas, essas sanções, né, concluindo, elas realmente não têm esse papel tão efetivo de parar uma guerra ou de atingir um país, assim, ou a sua economia no cerne, no centro, a ponto de estagnar. E pra eles não tem isso de, tipo assim, é uma instituição mediadora. Como todos os países têm sua autonomia, é um sistema anárquico. Cada um faz o que quer, cada um vai ter as consequências que os outros determinarem, entendeu? Então não tem isso de, tipo assim, a ONU vai interferir. Não, pra eles isso não existe. Enfim, agora, gente, eu passei o iluminador e eu gosto de passar bastante aqui, aí na ponta do nariz e aqui, tipo, no ossinho. Aí eu passo um pouquinho em cima do arco do cupido, que falam, que é aqui em cima, na pontinha da boca e no queixo. Aí outra dica, gente, é pegar o iluminador com o dedinho, assim,
e passar bem no início do olho, sabe? Nesse pontinho. Porque dá um brilhinho muito sutil, mas muito bonitinho. E aí eu normalmente passo embaixo da sobrancelha também pra levantar um pouquinho o olhar. Gente, eu vou aqui pra realidade. Eu tinha feito toda a minha pele, passei o blush, o contorno, aí eu passei o blush em bastão e tinha esquecido do corretivo. Então eu tô vindo com ele agora, depois de ter passado o blush, mas ainda bem que eu ainda não tinha selado a pele. Então ainda dá pra passar e é bom que também dá uma Iluminada maior. uma iluminada maior, Mas né? sabia que tem muita gente que faz isso? Passa depois, sério? Eu já vi muita blogueira fazendo isso. É, eu costumo fazer em outra ordem, mas às vezes também quando eu esqueço não muda muito não. Eu nem passei corretivo porque eu peguei muita base e aí já cobriu minha olheira. Então eu falei, deixa, eu vou ficar só com a base. E acabei não passando. A minha base, ela também cobriu bastante, pra ser sincera. Mas eu gosto bastante desse corretivo pra dar uma iluminada mesmo. Porque eu acho que eu tenho uma olheira um pouquinho mais escura e você tem um pouquinho menos, né? Então eu acho que a base acaba sendo suficiente já, né? Bom, gente, mas voltando aí pra nossa discussão, né? Dos realistas, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais no assunto, um livro muito legal que traz essa teoria realista é A Política entre as Nações, do Hans Morgenthau. E, enfim, nesse livro, ele retrata aí a base da teoria realista, né? Nossa, sim, esse livro dele é muito bom. Mas um outro que eu acho muito legal é Teoria das Relações Internacionais, de Kenny Waltz, eu acho que fala assim, não sei. Que ele apresenta o realismo estrutural, que eu sinto que tem muito mais a ver com a atualidade, assim. Eu sinto que o Morgenthau, ele é muito interessante pra você ler, só que às vezes dá uma sensação um pouquinho de ser distante da nossa atualidade. Sim. Mas assim, pra quem gosta de política, eu tava comentando com a de hoje, tem um livro que eu vou até mostrar pra vocês aqui, que é esse livro, é o Livro da Política. Gente, esse livro ele é muito legal pra quem gosta de política, assim, no geral, não é especificamente sobre política internacional, mas traz várias visões, assim, e é super dinâmico, não sei se dá pra ver exatamente, mas enfim, é muito interessante. Se você gosta de política, se você tem interesse em saber mais, a gente super indica esse livro. Sim, eu vou até emprestar pra Gi depois, então assim, fica outra indicação também. Com certeza. Bom, gente, então essas foram algumas das indicações, né, pra vocês, se vocês quiserem se aprofundar. Além de algumas notícias também, como a que a Duda citou, que, enfim, é só buscar aí na internet que vocês vão conseguir ver mais sobre essas sanções e sobre como elas afetam ou não, né, os estados. Como a gente falou, às vezes afetam efetivamente, mas na maioria das vezes, como os realistas acreditam, acabam não afetando da maneira que se esperava, né? Funcionam só em alguns setores. Tipo, no caso de Cuba, influenciou a economia, assim. Mas o Exatamente. resto, óbvio que tem reflexões, né? Mas foi principalmente economicamente que as sanções dos Estados Unidos funcionaram. Bom, enquanto isso a gente vai finalizando aqui a nossa maquiagem e a gente já volta com ela pronta para poder finalizar o vídeo. Bom, gente, voltamos aqui com a maquiagem pronta. Eu fiz um olho mais rosinha, aí o fundo bem rosinha e no início um pouquinho de brilho. E foi isso. Aí a sua, Gi? Bom, o meu eu fiz um esfumadinho preto, que eu acho que é básico, fica bom pra tudo. Eu passei um lápis na linha d'água no olho todo, dei uma esfumadinha com a sombra preta e passei uma sombra com brilho, assim, mais no meio da pálpebra. Enfim, gente, foi isso. A gente espera que vocês tenham gostado do debate de hoje e até a próxima. Beijos!